Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: em verdade, Deus disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Somente até aqui, irmãos. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora nós vamos falar da Tua palavra, que é eficaz, que é doce, que é santa. Meu Deus, eu peço que o Senhor tome a minha vida, use os meus lábios, Senhor, que saia somente aquilo que deseja o seu coração, Pai. Abençoa os Teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo, que a Tua palavra, Pai, não encontre nenhum impedimento para entrar no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. O tema dessa mensagem é redenção. Repita comigo: redenção. Nós sabemos que aqui começa a queda do homem. Gênesis 3, ele vai nos contar da queda do homem, o que aconteceu com o homem. O plano inicial para nós, o plano inicial para a terra, era que o Senhor colocou, era o que o Senhor fez. O Senhor colocou o homem e a mulher no paraíso. A palavra diz isso para nós, amém? E o homem pecou. E por esse motivo, aconteceu a queda do homem. Mas um pouquinho antes, o Senhor Deus, ele passeava no meio do jardim. Ele falava com Adão e Eva no jardim, ao cair da tarde. E o Senhor tinha essa intimidade. Repita comigo: intimidade. Tinha essa facilidade. E o Senhor só tinha dado uma ordem para eles: que não eram para comer da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão. E eles fazem o que? Eles desobedecem a Deus. Por quê? Porque o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, a serpente vai culpar quem, né? Não tem quem culpar. E nesse momento nós percebemos, o diabo talvez ficou muito feliz, né? Porque ele falou: olha, destruiu o plano do Senhor. Aquilo que o Senhor havia feito, que era para acontecer, eu consegui destruir. Quantas vezes na nossa vida o diabo acha que ele destruiu o plano de Deus para nós? Quantas vezes, irmãos? E todos os momentos, todos os instantes, Deus sempre tem algo novo para nós. É ou não é assim? E no momento que isso acontece, a queda do homem, o que acontece? O Senhor conversa com eles, fala para eles. Primeiro o Senhor pergunta para eles onde eles estão, e eles respondem que estão escondidos. E o Senhor já sabia o que estava acontecendo. Sabia ou não sabia, irmão? Sabia. Mas mesmo assim, o Senhor fala o que para eles? Olha, vocês vão ser expulsos do paraíso. A mulher, quando tiver filho, vai ter dores. O homem vai ter que trabalhar para trazer o sustento para sua casa. E a história toda você conhece. Mas, irmãos, a nossa história não acaba aqui. A história não acaba aqui. E aí nós vamos para onde? Nós vamos para o plano que o Senhor havia estabelecido para mim e para você. João 3,16 tem uma promessa para nós. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, entendam que o pecado começou, o pecado entrou no mundo através da vida de Adão. Amém, irmãos? E por isso ele caiu. Mas quando Jesus nasce, ele já nasce com a promessa de quê? De redenção para as nossas vidas.
Isaías, ele já tinha predito isso, ele já havia falado, em todo o livro de Isaías ele fala. Isaías é o profeta messiânico porque ele fala do Messias, que é o Senhor Jesus. E quando Jesus nasce, ele já nasce com essa promessa. Maria, quando está gerando Jesus, ela já sabe que está gerando o Salvador do mundo. E o Senhor Jesus nasce, e ele passa toda a sua infância, toda a sua vida. E aí chegou o momento de quê? Dele se entregar por nós. Mas antes disso acontecer, Romanos 5:12, perdão, tem uma palavra. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem, repita comigo, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Se nós fôssemos olhar só para esse versículo isoladamente, o que nós poderíamos pensar? O que algumas outras igrejas pregam: pecou, acabou, morreu, não tem mais salvação. Mas não, nós iniciamos o culto e falamos sobre a graça do Senhor Jesus. E esse versículo, esse texto, ele fala sobre isso também. Sobre a graça do Senhor Jesus, sobre o favor imerecido dele para as nossas vidas. Então, por um homem entrou o mundo, mas por outro homem veio a redenção e a salvação para nós. Amém, irmãos? Nós éramos cativos, nós cantamos que nós estávamos presos na mão de Satanás. Às vezes nós falamos assim: não, pastora, mas eu nasci em berço evangélico, eu nunca fui para o mundo e tal, e coisa e tal. Irmãos, nós sabemos que se você não descer as águas do batismo e não se sepultar o velho homem, você não está salvo. É a palavra que diz isso para nós. Quem crer e for batizado será salvo, é isso que a palavra diz. Ah, mas se Jesus voltar e eu não for batizado, a palavra diz o quê? Quem crer e for batizado será salvo. É o que a palavra diz, eu não posso falar além do que a palavra está ensinando. Então o pecado ele entrou através de um homem, mas pela redenção do Senhor através do outro homem, de um homem, Jesus, ele nos resgatou para a sua infinita glória. Ele vai nos levar para o céu, porque nós somos salvos e fomos salvos por Ele. Às vezes, no momento da nossa caminhada, como eu falei, Satanás pensa que Deus não está cuidando de nós, como nós cantamos, estou contigo. Às vezes você está passando pelas dificuldades, pelas frustrações e pelas situações, pelas suas batalhas, e você olha para essa situação e você pode até falar: onde Deus estava que não estava vendo? Deus estava com você em todos os momentos. Às vezes Ele estava até te carregando no colo, por isso que você não estava vendo Ele. Queridos, às vezes nós temos que nos conectar mais com o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem momentos de falar, mas tem momentos de calar, como Eclesiastes diz para nós. Tem tempo para todas as coisas. Existem batalhas e guerras que nós passamos, que nós não vamos vencê-las se não formos em silêncio. Porque às vezes as nossas situações, as nossas frustrações, aquilo que está dentro do nosso coração, está afligindo a nossa alma, é coisa particular, é só você e Deus que sabe. Existiram alguns momentos na nossa vida, na minha vida particular, que Deus estava tratando comigo de uma forma particular. E o pastor perguntava algumas coisas e eu respondia para ele: o Senhor está tratando comigo. E aí depois, quando passava o trabalhar do Senhor, o tratamento do Senhor, aí eu falava para ele, porque são coisas que são íntimas nossa. São coisas íntimas, e eu sei que você também tem esses momentos com o Senhor. E queridos, o que eu quero dizer para nós, para mim, para você nessa noite, é que por causa, vamos ler lá no versículo em Romanos 5, no 13 agora, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o mundo.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Queridos, foram muitas as ofensas, mas por meio de somente um homem, isso tudo foi aniquilado, isso tudo foi excluído, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É isso que Deus tem para nós, é isso que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Sabe, quando Jesus estava ali no caminho para ser crucificado, eu fico imaginando as dores que ele passou. E aí, recentemente eu tive bebê, todo mundo sabe. Quando nós estamos gerando um filho, ainda hoje o pastor falava sobre isso. Quando nós estamos gerando um filho, eu vou falar de filho para vocês entenderem melhor. Quando nós estamos gerando, nós passamos por muitas situações, às vezes dolorosas, às vezes desgastantes, às vezes cansativas, às vezes até o meu esposo e o esposo de vocês pode até ficar junto ali, sofrendo junto, sentindo junto. Não é como nós sentimos, mas está ali junto, sofre junto, padece junto. E quando o bebê nasce, irmãos, a gente olha, a gente esquece. Então, eu prefiro imaginar dessa forma, enquanto Jesus estava caminhando para ser crucificado, ele não estava pensando na dor que ele estava passando. Ele só pensava em nós. Ele pensava em mim e você. Aquele filme que já passou há muito tempo atrás, Paixão de Cristo, eu consegui assistir ele somente 2 vezes, eu acho. Na primeira eu chorei que eu não assisti nada, eu tive que assistir de novo, porque aquilo é muito forte, irmãos. O que Jesus passou por nós. E eu tenho certeza que se ele precisasse passar novamente, que não precisa passar, mas eu acredito que ele faria novamente, por amor de mim e você, por amor a mim e a você. Nada que o Senhor tem para nós é perdido. Às vezes você pode estar falando neste momento: não, mas o Senhor me prometeu algo, o Senhor falou algo, o Senhor disse que ia fazer, que ia acontecer e não veio. Espera, querido, vai chegar em nome de Jesus. Antes mesmo do fim das coisas, antes mesmo do Senhor te levar, ou antes mesmo dessa situação que você acha que você está passando, cobrir a sua mente, a sua vida, o Senhor vai entrar com escape, com a provisão na sua vida. Ele está aqui hoje, nós estamos com a mesa de Santa Ceia preparada, para que nós venhamos nos lembrar que existe uma promessa sobre as nossas vidas. Nada está perdido para nós. Não é porque aconteceu lá no passado que as coisas não vão se cumprir no nosso tempo. Vai acontecer e vai se cumprir, porque é a promessa do Senhor para mim e para você. Quando Jesus morre, quando Jesus dá o último suspiro na cruz do Calvário, Satanás deve ter pensado: agora eu venci. Agora eu venci. E o que a palavra diz para nós? 3 dias. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Se você vai aplaudir, aplauda com força. Os planos de Deus, eles nunca serão frustrados. Eu acho tão interessante isso na nossa vida, porque para cada desilusão, para cada frustração, para cada dificuldade, o Senhor sempre tem um escape para as nossas vidas. Para cada momento de dor, a palavra diz que para cada dia de vergonha Ele nos dá dupla honra. E eu sei que o Senhor, Ele tem preparado coisas novas para você também. Queridos, não desanime, não desista da sua fé, não. Não queira retroceder, olhar atrás e voltar lá para onde você já passou o caminho. Permaneça firme no seu propósito.
Existe algo maior naquilo que você está passando e vivendo neste momento. Quando Jesus morre, Satanás acha que venceu. 3 dias depois o Senhor ressuscita e Ele está vivo ainda. E Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele continua vivo, querido. A nossa igreja, nós pregamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não falha, Ele não volta atrás. Mas nós temos que permanecer na posição que Ele nos colocou. Nós não podemos olhar para um lado nem para o outro, é andar em linha reta. Nós temos que ter visão de águia, olhar lá na frente. Ontem, no culto de mulheres, eu ministrei sobre a vida de algumas mulheres. E eu falei, Senhor, dá a visão de águias para suas filhas. E eu vou ministrar e vou profetizar na vida de vocês também. Vocês terão visão de águia. Sabe por quê, irmãos? Porque a águia, ela enxerga lá longe. Ela não enxerga aqui nesse momento. Então você tem que ter visão de águia, olhar para frente, olhar somente para Jesus, esquecer talvez os desentendimentos ou esquecer as distrações que podem acontecer na sua vida. Não, olhe somente para o Senhor Jesus. É dele que vem o socorro. É do céu que vem o socorro para a nossa vida. Em alguns momentos você pode pensar em desistir, mas lembre-se de João 3,16. Ele te amou de tal maneira que Ele se entregou por você. Quando você pensar em desistir, seja por qualquer motivo, lembre-se que somente um homem se entregou por você. Ninguém mais tem coragem de fazer isso. Eu posso até perguntar aqui para qualquer pessoa: você daria o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa? Jamais ninguém faria isso, mas Deus não poupou o filho dele, porque era o plano que Ele tinha para as nossas vidas. A nossa caminhada com o Senhor, ela não é feita de mar de rosas, nem nada disso. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nós podemos confiar. E Ele traz o refrigério para a nossa alma todos os momentos. Nós temos um Pai amoroso que nós podemos chamar de amigo. Às vezes, quando você está lá orando, buscando, chorando, apresentando mais uma vez essa situação diante do Senhor, às vezes você não consegue nem falar, porque as lágrimas já estão ali, daquele jeito que a voz nem sai. E eu falo com tanta propriedade, irmãos, porque quantas e quantas e quantas vezes, e eu faço isso até hoje, de ir à presença do Senhor e falar: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Mas em todos os momentos, sabe o que acontece? Eu sinto o Espírito Santo do Senhor me abraçando. E Ele fala: filha, não tenha medo, eu estou com você. O Senhor está conosco em todos os momentos, irmãos. O plano de salvação permanece intacto. Permanece do mesmo jeito. Quando o homem peca, o Senhor reinventou o plano. E Ele mandou Jesus para mim e para você. E Jesus morreu e ressuscitou, irmãos. E não tem mais nada o que falar. Jesus está vivo por mim e por você. Um dia Ele vai voltar, e Ele está voltando. O pastor falou hoje cedo que o vô dele, o bisavô, falava isso. Queridos, quantas vezes eu ouvi minha avó falar: Jesus está voltando. Jesus já voltou para ela, porque ela descansa no Senhor. E nós estamos aqui falando que Jesus vai voltar. Pode ser agora, a qualquer momento. Nós não sabemos a hora que Ele virá. E hoje nós estamos aqui na Santa Ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício de Jesus por nós, para lembrar dos cravos dele por nós, a coroa que Ele usou por nós. Não perca isso, querido, por nada. Os cravos que Ele usou, aquela coroa que foi colocada na sua cabeça, os historiadores falam que afundou o crânio, que o espinho foi até o cérebro. Isso são coisas dos historiadores, mas nós sabemos que era muito forte a dor, muito grande a dor que o nosso Senhor Jesus sentia. E cada chicotada, queridos, que Ele sentiu, que Ele levou por nós,
Quando nós éramos pequenos, uma varada do nosso pai, da nossa mãe, quase acabava com a gente. Agora imagina, eles escolheram o homem mais forte para bater em Jesus, e Jesus era inocente, ele não precisava passar por aquilo. Mas eu tenho certeza que em cada chicotada, ele lembrava do meu rosto, ele lembrava do seu rosto. Ele lembrava e ele falava, vai valer a pena. Ele não sentia a dor física aquele que nós costumamos sentir, porque o amor dele era tão grande pelas nossas vidas, por nós. E você pode até estar falando no seu coração, mas ele sabia que eu ia pecar, ele sabia que eu ia errar, ele sabia. Mas ele não leva em consideração isso. Ele leva em consideração o amor que ele tem por você. E a palavra diz que é um amor incondicional, que não aumenta, não diminui por nada que nós façamos. Ele nos ama simples assim, como nós amamos os nossos filhos. E a palavra diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, o Senhor não vai esquecer de você. Se você é uma pessoa assim, que não teve amor de pai, não teve amor de mãe, você está aqui, e eu vou dizer para você, todavia pode se esquecer um pai e uma mãe do filho que amamenta, o Senhor não esquece de você. O teu nome está gravado na mão do Senhor, Ele se lembra de você todos os dias. O mundo às vezes ele tem a finalidade de querer ferir e frustrar os nossos sonhos, e frustrar os nossos planos. Quando eu era criança, os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. E às vezes as pessoas falavam, o que nós seríamos? Que fim nós levaríamos? Como seria a nossa vida? E por muitas vezes nós ouvimos que não ia dar em nada, que não ia fazer nada. Eu estou falando para você, querido, porque sem soberba no meu coração, porque como eu cantei que tudo é do Senhor. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse o Senhor na minha vida. E eu quero dizer para você também, não importa o que disseram ao seu respeito, não importa o que estão pensando ao seu respeito, o Senhor é um Deus de paz, o Deus de amor. Foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Eu vou repetir para você, foi pela sua vida que Ele morreu na cruz do Calvário. Então não se deixe enganar com o que o mundo fala ao seu respeito. Ah, pastora, mas às vezes a minha mãe falou isso, meu pai, tire isso do seu coração. O Senhor te ama com amor incondicional. Libere perdão para essas pessoas que não sabiam o que estavam falando, porque o plano de Deus é plano perfeito para a sua vida. Não tenha medo, querido, de prosseguir aonde você está. Não tenha medo de continuar aonde o Senhor tem te colocado. Não queira voltar atrás. Continue confiando no plano redentor de Jesus, no plano da redenção dele para a sua vida. Todos os dias, se você tiver que falar para o Senhor, Senhor, me dá força. Senhor, eu preciso continuar. Senhor, eu não posso mais fazer isso. Se todos os dias você tiver que fazer isso, faça. Mas não perca a sua salvação por causa disso. Todos os dias, chegue diante da presença do Senhor e fale para Ele, Senhor, está doendo, está difícil, eu não estou conseguindo. Ou faça diferente, fala, Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo nem falar o nome dessa pessoa. Vá fazendo, o Senhor é com você, Ele vai te ajudar, você vai ser liberto totalmente desse sentimento que está dentro de você. Existe um plano de salvação para nós, irmãos, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele me amou, Ele te amou. Não é fácil servir o Senhor, não é. Mas é maravilhoso deitar a cabeça no travesseiro e saber que por mais que passamos dificuldades, o Senhor está conosco todos os dias. Não existe nada que se compare, como eu falei, porque é tão maravilhoso. Nós podemos deitar no nosso travesseiro. Às vezes não é o travesseiro que você gostaria de ter, mas é tão bom. Você deita a sua cabeça no travesseiro, você ora e você fala, Senhor,
Obrigada. Obrigada pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo e não desprezar jamais o sacrifício dele por nós. Eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos e você falasse: Senhor, eu te amo. Pode falar para ele aí, irmãos. Às vezes você tem vergonha de falar para as pessoas, mas feche seus olhos e fale para ele neste momento. Fala: Senhor, eu te amo tanto. É para isso que nós estamos aqui, porque nós amamos ele.